amigas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 1. Eu quero ministrar uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração sobre discipulado. Lindo, lindo esse púlpito aqui, lindo, lindo. E eu vou ler Juízes, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Depois da morte de Josué, versículo 1, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua luta, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e os feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Senhor, que a tua graça seja sobre nós mais uma vez na ministração, na exposição da tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de subir a esse púlpito mais uma vez nessa conferência cujo tema é tão precioso, é tão importante, é tão vital na tua palavra. É a nossa única missão, Senhor. O Senhor não entregou uma lista de fazeres para a igreja. O Senhor deu uma ordem: façam discípulos. Pai, que a tua unção esteja sobre este ambiente, como esteve nos dias anteriores, como esteve no período da adoração. Que por tua graça o Senhor me permita comunicar o teu coração a essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Meus irmãos, como eu disse ainda há pouco, o discipulado é um tema muito precioso para nós. Eu estou, inclusive, amanhã terminando mais uma série de ministrações sobre discipulado. Uma série de 5 ministrações que o título é Fazer Discípulos. E aí eu fiquei num conflito incrível sobre o que pregar para vocês sobre discipulado. Ano passado eu preguei sobre as marcas do discipulado, uma noite muito especial, muito preciosa, marcante para a minha vida, vivemos aqui. E como eu estou ministrando a série, eu tive que botar as 4 ministrações que eu ministrei, fiquei uniduniter, não fiz isso não, irmão. Eu fui orar, Deus, o que é que eu preciso comunicar para aquela igreja que já tem ouvido tanto sobre esse tema? E Deus me levou a essa ministração que eu compartilhei há 2 domingos na minha comunidade. Eu disse aqui uma vez que sempre que venho aqui, eu venho com o coração pastoral. Talvez essa, pastor Carlos, pastor Aniano, seja a grande diferença do pastor para o itinerante. O itinerante tem muita preocupação com o efeito, pirotecnia, que vai virar. O pastor está rolando do lado de cá, que está mais vazio. Eu sou pastor de uma igreja e eu tenho a sensação que eles fazem escala. É 12 por 36.
Tem dia que cai metade da igreja na escala. A igreja nasceu para humilhar pastor. E aí, eu venho aqui sempre com o coração aberto para alimentar essa igreja como eu faço com a minha igreja, porque eu sei quanto é caro, quanto é precioso conduzir um rebanho no temor do Senhor, na palavra. E hoje eu quero ministrar sobre o tema que eu dei para essa palavra. E esse tema é o seguinte: isso não é discipulado. Você pode repetir comigo esse tema? Isso não é discipulado. Vamos falar mais uma vez? Isso não é discipulado. Só os homens. Ó a vergonha agora. Só as mulheres. Não é discipulado. A gente tem visto um movimento muito legal no nosso país, que eu vejo honestamente como positivo e como um sopro do Espírito. A igreja está sendo despertada para esse tema. Há um santo despertamento. Há alguns anos atrás, quando eu comecei a mergulhar no tema discipulado, que para mim era muito novo, em 2014 eu tive o meu encontro com o discipulado. Eu tinha vindo do campo missionário do Maranhão, onde fui pastor com a minha família, pastoreamos, e eu decidi então tirar um tempo de busca ao Senhor, um tempo de oração, pedindo a Deus. Eu estava com a sensação de que um vento estava soprando e eu estava alheio a ele, e naquela intensidade, naquela busca, lá em 2014, um dia o Espírito Santo trouxe clareza ao meu coração. E aí eu compus uma frase que hoje alguns amigos até compartilham. Eu acho que os meus amigos acreditaram mais na frase do que eu, porque foram eles que tornaram ela um pouco mais popular. Em 2014 eu cunhei a frase que o discipulado, nessa busca de oração, o Espírito Santo me fez perceber algo, que o discipulado é o elo perdido da igreja brasileira. Não há nenhum tema tão subentendido ou mal entendido como discipulado. Não há nenhum tema tão esquecido, tão abandonado ou tão equivocado, com tantas teses, teorias, doutrinas equivocadas como o discipulado. Para alguns o discipulado é uma aula que se dá para os novos convertidos no início da jornada cristã. E aí você que vem de uma igreja mais tradicional já ouviu falar na classe de discipulado, onde colocavam-se aqueles que estavam ingressando na fé, como se o discipulado fosse o beabá da fé, o beabá do evangelho. Não, irmão, o discipulado não é o beabá do evangelho. O discipulado é a universidade inteira, meu irmão. O discipulado não é o beabá da vida cristã, o discipulado é a vida cristã. Outros colocam ou apontam o discipulado como uma ordem em uma lista muito grande do que Jesus mandou a igreja fazer. O discipulado não é um item na lista do que Jesus mandou fazer. O discipulado é a lista inteira. Jesus não entregou uma lista para os seus discípulos no seu sermão chamado de a Grande Comissão. Ele não disse, Mateus 28, a partir do versículo 18, pegue um papel, uma caneta, que eu vou dizer tudo que vocês têm para fazer. Ele nem mandou anotar, ele nem mandou escrever, ele nem disse assim, atenção, porque é muito importante. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque o que Jesus ia mandar era exatamente o que ele tinha feito com eles. O que ele tinha se derramado neles, o que ele tinha colocado neles. Por isso ele diz uma coisa só: vão e façam discípulos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, esse é o nosso DNA. Que precioso ouvir os testemunhos aqui do discipulado. Agora, meus irmãos, se por um lado existe um vento poderoso, trazendo consciência missional, a igreja brasileira sobre a importância do discipulado, há também nesse movimento muito fake, há também nesse movimento muita heresia, muito modismo, gentes apaixonadas por modelo que simplesmente reproduzem não a vida, não a essência, mas um modelo. E a gente vê alguns escândalos surgindo, tendo como matriz um pseudo-discipulado.
Na era da rede social, a igreja tem sido tão exposta, com tantas denúncias de abuso de autoridade, manipulação. Você que está aqui, que é engajado em rede social, minimamente, já ouviu falar sobre o escândalo de um líder que, por conta de sua posição ministerial, abusou do seu rebanho, abusou das suas ovelhas. E eu decidi pregar para a minha comunidade, hoje para vocês, sobre o que não é discipulado. Por isso o tema dessa mensagem, isso não é discipulado. Você pode repetir de novo? Isso não é discipulado. Como metáfora, como parábola para essa ministração, eu escolhi a história desse rei cananeu, Adoni-Bezeque, que é descrita em 7 versículos apenas. Na verdade, 2 versículos, o 6 e o 7. Eu li a partir do 1 para dar um contexto. Israel, depois, no final da vida de Josué, ele recebe uma palavra do Senhor. Palavra esta que eu tenho muito medo de ouvir um dia. Josué, que foi chamado por Deus para suceder Moisés. O Senhor começa o ministério dele com uma palavra poderosa. Quem nunca ouviu, nunca leu, nunca foi ministrado sobre Josué 1:8, eu não te chamei, eu te escolhi, onde pisares a planta dos teus pés, não tenha medo, não se acovarde, eu vou te dar a terra que eu prometi aos seus pais. Josué começa o seu ministério debaixo dessa palavra, eu serei contigo do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Ele começa de forma conquistadora, desbravadora, conquista Jericó, conquista grande parte da terra prometida. Mas em algum momento da jornada de Josué, não sabemos por que motivo, se por distração, leniência, fraqueza, cansaço, ele arrefece no seu propósito. E quando Josué termina a sua jornada, o Senhor diz para ele algo que é muito triste um líder ouvir. O Senhor disse: olha para a terra, Josué, tem muita terra para ser conquistada, mas você já está velho. O que Deus está dizendo para Josué: você tem potencial, você tinha potencial para ir mais longe, mas você não vai mais, porque você está velho. E porque você foi negligente, as próximas gerações vão pagar um preço alto. Israel vai ter que pelejar numa terra que já era deles. Josué então termina o seu ciclo, morre, e as batalhas continuam, batalhas essas que já eram para ter sido vencidas. Gente, todas as vezes que uma geração se omitir no seu propósito, a outra geração vai pagar a conta. Sabe, tem gente que acusa essa nova geração de ser uma geração muito fraca. Eu já ouvi pais dizendo: na minha época não tinha psicólogo, é por isso que a próxima geração veio adoecida. A próxima geração não está indo para o psicólogo porque é fraca, porque você não foi. Aí adoeceu. No meu tempo a gente acordava 5 horas da manhã para quebrar pedra. E aí o seu filho tem que acordar também. Então toda vez que uma geração se omite, a outra vai pagar fatura. Deus me livre. Eu quero que as guerras que eu luto hoje, os meus filhos não lutem amanhã. Eu quero deixar um caminho melhor. E eu não vou ter problema da vida dele ser mais fácil. Dia desse eu estava levando meu filho Newton, que tem 10 anos. Newton é um milagre. Já esteve aqui várias vezes. Já arrumou confusão na salinha. Newton é uma bênção. Newton é crente, filho de crente. Vai ser batizado agora. Aí outro dia ele disse para mim: pai, eu tenho que ser um bom crente a partir de agora, eu vou batizar. Eu falei: não, filho, você não vai conseguir ser um bom crente, é só graça, filho, é só Jesus. Você precisa amar Jesus, o resto... E um dia eu levando o Newton para a escola, com a agenda apertada, estressado, esse ano. Eu disse: sabe por que eu estou trazendo você para a escola? Cheio de compromisso? Porque você é um Nutella, rapaz. Com 10 anos eu já estava cansado de andar a pé, de ir para a escola, de ir sozinho. Agora eu estou aqui, todo dia eu trago, todo dia eu busco você. Todo dia, eu estou cansado. E eu fui desabafando, e ele me olhou: Newton é fantástico. E ele me olhando assim, irmão, mas a resposta dele me arrebentou. Depois eu falei: sabe por que eu estou cansado? Você já tinha que ter vindo sozinho. Eu vinha para a escola sozinho.
Estudava tão longe quanto você. Aí ele virou para mim e falou: a diferença é que você não tinha pai, mas eu tenho. Quem tem pai aqui? Rapaz, eu demorei. E assim, o Newton é autista. O Newton tem autismo. Ele não é autista. Ele está dentro do espectro do autismo. E aí ele saiu, ele fala e sai. Ele saiu e eu fui catando. E eu fui catando meus caquinhos. Depois eu voltei para ele e falei: você tem pai mesmo, rapaz? Eu tenho que trazer. Glória a Deus que eu tenho que te trazer. Glória a Deus. Meu pai foi assassinado, irmão, quando eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe casou várias vezes. A gente cantou aqui da mulher samaritana. Mamãe superou a samaritana. Casou um montão de... Na tentativa de se realizar e não conseguiu nada. Eu fui sendo órfão. E tive que vencer minhas batalhas. Tive que enfrentar os meus gigantes. Mas glória a Deus, porque a próxima geração tem um caminho mais plano. A próxima geração tem guerras que eu estou vencendo que eles não vão precisar vencer. E isso não pode nos ofender, irmãos. Porque a gente quebrou pedra. Eu estou quebrando, irmão. A gente quebrou pedra, cavou sapata, construiu igreja, comprou. E a próxima geração vai ganhar tudo de mão banhada. Isso é papel de pai, meu irmão. Isso não pode nos ofender. Estou plantando uma igreja para a próxima geração, para uma geração que vem depois de mim, que vai ser mais poderosa do que eu, que vai tocar as nações. E eu já estou avançando para o final da pregação. A próxima geração, depois de Josué, continua ainda nas conquistas. E esse texto retrata a próxima geração, que vai conquistar aquilo que era para Josué ter conquistado. Até que a tribo de Judá chega a hora de avançar para a sua possessão. E ela convida a tribo de Simeão, conforme nós lemos aqui, seu irmão. E Simeão vai junto com Judá para conquistar a terra de Bezeque. Era a terra deles, que era para Josué já ter conquistado, mas não conquistou. E agora a próxima geração vai. Essa primeira geração ainda não vai pagar o preço, é só a próxima. Essa primeira geração você vê que ela é temente. Eles oram, sabe? Eles buscam a Deus. É para ir? O Senhor diz, pode ir. É para ir. E eles vão. Então, quando Simeão e Judá, essas duas tribos, chegam a Bezeque, ali eles encontram um tirano rei chamado Adoni-Bezeque. Senhor relâmpago é o significado do seu nome. Meu Senhor é um relâmpago. Já demonstrando a crueldade com que esse rei liderava. Adoni-Bezeque mantinha como seus vassalos, como seus escravos, 70 reis. Ao que parece, ele era rei de uma grande província e ele foi tomando outras terras. Só que diferente dos outros reis, ele não assassinava os seus oponentes. Ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Os mantinha escravo debaixo da sua mesa, comendo das suas migalhas. Durante muito tempo, há relatos históricos que dizem que isso durou muito tempo. Até que Judá e Simeão, as tribos que foram atacar Bezeque, debaixo da palavra do Senhor, capturam Adoni-Bezeque e fazem com ele a mesma coisa que ele fazia com os reis os quais ele capturava, obedecendo a lei que dizia olho por olho, dente por dente. Eles então cortam os polegares das mãos e dos pés desse rei, que no versículo 7 declara, eu fiz isso a vida inteira. E agora o Senhor me fez a mesma coisa que eu fiz. A fatura sempre chega, meus irmãos. Olhando para essa história, para esse relato histórico, eu quero rapidamente aplicar aqui algumas lições que eu aprendo olhando para a história desse cruel, desse tirano, desse déspota chamado Adoni-Bezeque, que é a antítese ou o contrário do que é o discipulado bíblico, o discipulado cujo Jesus é o modelo.
Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos e dos pés. Assim ele inutilizava aqueles reis. Numa era de batalha, numa era de guerra, eles não poderiam segurar uma espada, eles não poderiam correr, inúteis. Eles ficavam codependentes daquele tirano rei, por isso eles passavam a comer migalhas na sua mesa. Todo discipulado que corta o polegar, isto é, no polegar você carrega aquilo que te distingue, a sua impressão digital. Discipulado não anula a sua identidade. Discipulado não é fazer uma produção em massa daquele que discipula. Você já viu comunidade onde todo mundo fala igual? Onde todo mundo reproduz a mesma voz, o mesmo corte de cabelo, o mesmo trejeito. Eu vim aqui dizer, isso não é discipulado. A gente está vivendo a era da mídia, a era do imagético. E aí, para ir para o vídeo, a imagem precisa acompanhar uma harmonia. E aí surgiu, nesse contexto atual, a ênfase da paleta de cores. Na igreja que eu pastoreava em Petrópolis, era uma grande igreja. Antes de sair a escala do dia, do louvor, saía a paleta de cores que eles tinham que usar. E aí subia para o púlpito, todo mundo igualzinho. Se é preto, todo mundo de preto. Se é caqui, todo mundo... Que tempo é esse, meus irmãos? Sabe qual é a ideia da paleta de cores? Eu não estou aqui dizendo que é ruim. A ideia é a uniformidade. A ideia é a imagem ser o mais leve possível. Ok, no contexto da rede social, mas no reino de Deus não há uniformidade. Apolo planta, Pedro rega, Paulo colhe, mas o crescimento quem dá é Deus. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. No reino de Deus tem lugar até para os incrédulos como Tomé. No reino de Deus tem lugar para os tímidos. No reino de Deus tem lugar para os coléricos como Pedro. Mas no reino de Deus tem lugar para os dóceis como João. No reino de Deus tem lugar para homens, mas também tem lugar para mulheres. No reino de Deus, eu estou muito animado para pregar hoje aqui. No reino de Deus tem lugar para os anciãos, mas tem lugar para as crianças. No reino de Deus tem lugar para a celebração, mas também tem lugar para o choro. Porque o reino de Deus não é um reino de uniformidade, porque a graça de Cristo é multiforme. Não, discipulado não é anulação da sua identidade. Eu gosto de escrever frases, já parou, vou citar a segunda. Há alguns anos eu escrevi uma frase assim: a igreja não é um cativeiro. A igreja não é um cativeiro de anjos, mas um reduto de pecadores convictos. A igreja não é um lugar onde todo mundo é igualzinho, um diz glória e o outro diz glória. Aqui nós não somos uma comunidade de papagaios. E glória a Deus, porque a igreja não cumpriria o seu propósito se ela fosse uniforme. Glória a Deus. Alguém vai dizer, a igreja está dividida, tem tanta igreja. A igreja não está dividida. As muitas expressões do corpo de Cristo não é porque a igreja está dividida, é porque a graça de Deus é multiforme. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E aí tem uma igreja para todo tipo de pessoa, porque se o diabo está investindo para destruir, a graça é mais abundante, o reino avança. Portanto, eu quero dar uma palavra para o discípulo e para o discipulador. Para o discípulo, não busque um modelo para ser reproduzido, busque uma experiência para inspirar você. Discipulado não é imitação, é inspiração. Discipulado não é formação do eu, é formação do Cristo. E quero dar uma palavra para o discipulador. Nós geramos, mas o discípulo não é nosso. Nós cuidamos, mas não é para nossa própria glória. Não corte os polegares de quem você discipula. Eu não estou plantando uma igreja, uma comunidade de Newtons. Deus me livre. A minha igreja ia ser assim, se fosse, só tivesse eu lá.
Pensa numa igreja que ia ser pouco frequentada. A minha igreja, eu falo isso para eles. A minha igreja ela é o seguinte, ela ia cantar um louvor só no culto, e orar uma hora e pregar. Só ia ter uma música, porque eu não sou muito musicalizado, ruim de música. Um dia eu falei isso para um pastor de adoração, e quase morreu. Eu disse, ainda bem que não é igreja, não é só você. E o estilo? Ia ser um estilo só, porque eu gosto de worship, ia cantar só worship. Ia ficar todo mundo assim, ó. Pô, lá na igreja eles não me obedecem, rapaz. Graças a Deus. Lá na igreja, do nada. E Deus dá filho para humilhar a gente. Outro dia o Newton falou para mim, ele de novo. Ele disse, pai, eu não gosto de worship. Falei, do que você gosta? Corinho de fogo. Oi, que isso, cara? Falei, aonde você ouviu isso, cara? Aí ele disse para mim, eu estou orando para a gente cantar Corinho de fogo. Eu falei, não vai. Não vai. Sabe, irmão? Eu não gosto mesmo de Corinho de fogo. Mas na igreja que eu pastoreei uma igreja, eu era metodista e mudava muito de igreja. Uma das igrejas que eu pastoreei, metodista, um irmão viciado em drogas, o irmão Rubens. A igreja era numa rua principal, em Olinda, na rua principal, beirando a estação, e o ponto ônibus era em frente à igreja. E aí tinha um culto de libertação. Tem live. Pensa num culto ruim, ó. Pensa no culto que eu não investiria nele, rapaz. Aquele culto ruim, tampado no corinho de fogo, só crente ali dentro. Possibilidade de alguém se converter naquele culto. Zero. Na minha perspectiva. E o irmão Rubem, viciado em cocaína, preso pelo pecado. O ônibus dele parava em frente ao ponto de ônibus, que era em frente à igreja, e a irmã estava cantando o mesmo hino, porque assim, corinho não tem muito repertório, repete. Toda semana o titular absoluto era o Jesus Cavaleiro do Céu. E toda hora que ele parava o ponto, milagrosamente estava na frase do Cavaleiro do Céu. Irmão, não me pergunte como, aquilo entrou na mente do irmão Rubem. E um dia ele desceu para encontrar o Cavaleiro. Maculado pelo pecado, viciado em cocaína, ele teve a sua vida transformada por Jesus. Porque a graça não cabe dentro da nossa enciclopédia teológica. A graça não cabe dentro das nossas preferências. O evangelho é maior do que as nossas preferências. Não corte o polegar de ninguém, porque ele é diferente de você. Que os diferentes venham para o nosso meio. Que os diferentes entrem no nosso arraial. Que a nossa vida seja bagunçada pela diferença. Porque o reino de Deus é um reino diverso. Ele cortava os polegares, assim ele anulava a identidade. Ele cortava os polegares e anulava a identidade. Diga, isso não é discipulado. A segunda coisa, o segundo efeito, ele anulava o potencial. Era uma época de guerra, irmão. Numa época de guerra, quem não consegue guerrear, perde o seu propósito de vida. Quem não consegue segurar uma espada com firmeza. Uma das coisas que me motivou a pregar essa ministração é a história de um primo da minha esposa, o Otávio Vitor. Quando eu me casei com a Priscila, o Otavinho, ele tinha mais ou menos uns 7 anos. Era pequenininho. Quanto? 3 anos. Menos ainda. E o Otavinho nasceu com uma deformidade no dedinho. No polegar de uma de suas mãos. E ele passou por um tratamento, por algumas cirurgias. E a tia da Priscila compartilhou comigo que em algum momento ela pensou que aquele polegarzinho deficiente ia ser amputado. E o médico não amputou, e ela perguntou por que manter aquele dedinho se ele não tinha muita funcionalidade. O médico disse, não,
Pelo contrário, esse polegarzinho limitado, mesmo deficiente, é o que faz com que ele segure com firmeza. Sabe, irmãos, a gente não pode excluir ninguém, irmãos. Nenhum membro do corpo é inútil, é irrelevante. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente acha que precisa ser removida da vida do outro. Mas se remover, anula o potencial de quem ele é. Quando eu comecei a pregar, logo me identifiquei com um estilo de pregação mais informal. Eu prego desde os 16 anos e me identifiquei com um pregador que me inspirava muito da minha adolescência, o pastor Silmar. E o pastor Silmar, ao mesmo tempo que ele era um homem que tinha muita unção, ele era engraçado. E eu assimilei aquilo e trago para a minha vida até hoje. Eu consigo falar em línguas e contar uma piada na mesma frase. Isso é minha identidade. Um dia, estava começando a pregar, já era um jovem pregador, já estava no seminário. O irmão da igreja, influente da igreja, aquele membro que se acha o poderoso, mandou uma mensagem para mim, através de um outro irmão. Aí o pombo correio veio falar para mim o seguinte, falou, o fulano falou que você é como se ele fosse o Imetro do Espírito Santo. Ele disse, o fulano falou que você até prega bem, mas essas piadas, essas bobeirinhas que você faz, você deveria parar de fazer, porque incomoda ele quando ele te ouve pregar. Na mesma hora eu respondi, jovem, maturo, hoje eu ia deixar para lá. Eu respondi, falei, é fácil resolver isso. Traz um fone. Manda ele dar um fone, na época era o MP3, dá um MP3 de presente para ele. Aí o dia que eu vou pregar, ele bota o Sila Malafaia, bota quem ele quiser ouvir. Porque eu não estou aqui para agradar o gosto do cliente, eu estou aqui para manifestar a graça de Deus através de quem Deus me fez ser. Não, você é legal, só que esse teu jeito, não, você é assim, mas esse teu jeito. Sabe, irmãos, isso anula o potencial das pessoas. Eu não quero arrancar o polegar dos meus discípulos. Eu quero que eles voem alto, eu quero que eles vivam o propósito de Deus. A Dona Ibezek fazia isso para manter debaixo da mesa aqueles que tinham potencial para reinar. Não permita que a opinião de ninguém te jogue para um lugar que Deus não te chamou para estar. Não permita que a opinião pública, nessa era de imagem, de performance, se a gente não tomar cuidado, vamos fazendo tudo para se ajustar, para se arrumar, para se aprumar, para ficar aceitável, para ficar legal, para comportar. Eu vivi durante muitos anos dentro de denominação e falo com muito respeito, mas a denominação tem uma característica uniformizadora de colocar todo mundo igual. E quantas vezes eu fui pressionado para ser igual, quantas vezes eu fui pressionado para caber, quantas vezes eu tive meu polegar arrancado para caber dentro de um sistema. E um dia o Espírito Santo me levou a Belo Horizonte para ouvir um profeta de Deus falar, você precisa escolher, Newton Júnior, se você é um homem de Deus ou um homem do sistema. Você precisa escolher a quem você vai agradar. Então eu vim aqui para dizer, Deus hoje está abrindo a tua gaiola. Deus hoje aqui está te abrindo o teu cativeiro e está te dizendo, vai voar, meu irmão. Quem tem fé para receber essa palavra? Glória, 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 glória. Está numa comunidade saudável, irmão. Você está numa igreja saudável, com pastores saudáveis, com uma estrutura saudável. Aqui o seu polegar não vai ser arrancado para te paralisar. Aqui você vai ser projetado para viver o teu propósito. Essa igreja não é um teto para você, é uma plataforma para o teu envio. Essa igreja não é o teu limitador. Essa igreja é a catapulta que Deus vai usar para te lançar para o teu propósito. E o teu propósito é fazer discípulos. Oh, glória, glória, glória. Porque uma comunidade que quer centralizar não faz uma conferência chamada Gerando Discípulos. Aliás, uma comunidade centralizadora nem quer fazer discípulos. Uma comunidade centralizadora quer fazer evento para saciar a fome dos salvos.
e manter o salvo satisfeito. Como diz um pastor amigo meu, parafraseando o pastor dele, eu estou reproduzindo a frase do pastor que falou do pastor. O crente 3S, que aqui não tenha, sentado, salvo e satisfeito. Sabe a parábola da grande ceia, que Jesus contou, que o homem muito próspero fez uma grande ceia e chamou os seus amigos convidados, e cada um tinha uma desculpa pronta. No contexto dos evangelhos, o convite acontecia em 2 momentos. Quem ia dar uma festa avisava a data, avisava o dia e o horário, e quando estava chegando perto, mandava os empregados para comunicar aos convidados que a ceia estava pronta. Então, naquele contexto da parábola de Lucas 14, da grande ceia, todo mundo já tinha dado a sua palavra que ia. Mas quando o servo do organizador da festa vai avisar, eles têm uma desculpa pronta. Um diz, eu comprei uma propriedade, tenho que ver. Quem é que vai ver terreno, irmão, à noite? O outro diz, eu casei. E daí, cara? Vai divertir, depois volta. O outro diz, eu comprei 5 juntas de bois. Quem é que vai olhar boi de noite? Na verdade, eles não vão porque estão satisfeitos com aquilo que tem. Para quem está satisfeito com aquilo que tem, nunca vai ser especial o convite do Senhor. Salvação é para gente miserável que nem nós. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. E não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito, porque a nossa alma só é satisfeita em um lugar. Não tem trabalho que nos satisfaça, não tem dinheiro que nos satisfaça, não tem riqueza, não tem relacionamento, é só na presença. A moeda que move o reino é a fome, meus irmãos. E aí, Jesus então Jesus fala que o dono da festa mandou os empregados, os servos ir na cidade, no beco, nas vielas. Não sei você, mas foi lá que eu fui achado. Pega os coxos, pega os aleijados, pega os mancos, pega a escória da sociedade. Pega aqueles que não têm opção e que ganhar uma boia de graça no sábado à noite é um milagre. Vou usar a palavra do pastor dessa igreja. Quem foi para o shopping está satisfeito. Está feliz demais com aquilo que tem. Quem está aqui não está aqui porque não tem para onde ir, mas porque já descobriu. Já descobriu que não tem nenhum outro lugar. Já descobriu que o pardal encontrou casa. A andorinha encontrou seu ninho. E eu, Senhor, eu encontrei os teus altares. Acatarabacharabarabaxaraba, erabarabacandarabara. Mas por que eu estou contando essa parábola aqui no meio da história do Adoni Bezerra? Que eu estou falando de discipulado. Eu fiz uma pergunta semana passada, lendo esse texto. Essa parábola que Jesus conta em Lucas 14. Se os que rejeitam o convite são aqueles que são satisfeitos e por isso rejeitam a salvação, se os pobres, os mendigos, aleijados e cegos que vão à ceia são os salvos, onde estão os discípulos aí? É muito bom fazer pergunta para o Senhor. Ele é um professor atencioso que nunca nos deixa sem resposta. Você só precisa parar e fazer uma devocional com qualidade, que ele vai te mostrar os segredos das Escrituras. Isso não é privilégio do pastor Newton, que tem uma revelação profunda. É só parar, irmão. Por que muitas vezes Deus tem que falar com a gente através de sono? Porque muitas pessoas só param quando está dormindo. Não tem mistério no sono, não. O mistério é que tu está com a boca calada. E não pode sair. E nem mexer no celular. E nem acessar a Netflix. Está dormindo, Senhor, até que fim. E aí você precisa de uma semana para entender.
Quando na verdade era só você parar e abrir a Bíblia e fazer perguntas. Eu disse, se o satisfeito é o que não é salvo, se o que está participando da ceia é o salvo, cadê os discípulos aqui? O Senhor falou comigo. Os discípulos não são os que rejeitam a festa, mas também não são aqueles que estão sentados aproveitando. São aqueles que estão indo atrás. Alguém precisa enviar a mensagem. Alguém precisa dizer para os coxos, para os aleijados, para os famintos: tem um banquete! Ah, meu irmão! Sim, tem uma classe da igreja que vai ser salva, mas não vai fazer parte da salvação de outras pessoas. Sim, tem uma classe da igreja que está sentada, salva e satisfeita. Sim, tem uma classe que não vai para o inferno, vai para o céu, mas vai sozinho. Ah, mas tem uma classe da igreja que está suando assim como eu estou, que está empoeirada, que está cansada. Eu terminei a minha pregação nesse texto fazendo diferença entre o salvo e o discípulo. O discípulo está salvo. O salvo está salvo, o discípulo está salvando. O salvo está recebendo oração, o discípulo está orando. O salvo pergunta: pastor, ninguém vai me visitar? O discípulo pergunta: quem tem para ser visitado aqui? O salvo diz: eu quero palavra. O discípulo diz: quando é que eu vou pregar, hein? O salvo diz: ora por mim. O discípulo diz: quem que eu posso orar aqui? E a gente precisa escolher que tipo de igreja a gente vai ser. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser pastor de gente salva. Ah, o salvo é muito chato, irmão, com todo respeito. O salvo é um consumidor. O salvo é um devorador. O salvo reclama de tudo. É só isso, gente. Meu Deus, é só. Gente, o salvo nunca está satisfeito. Se o pastor visita, ele reclama que o pastor não respeita a privacidade. E gosta de almoçar na casa alheia. Se o pastor não visita, ele é relapso. Se o pastor prega sério, o salvo diz: é obtuso, quadrado. Se o pastor é engraçado, é um palhaço. Se a mulher do pastor é na dela, mal educada, se beija, é falsa. Entende? O salvo nunca está satisfeito com nada, irmão. Ah, o discípulo, irmão, Deus me chamou para ser pastor de uma igreja de discípulo. O salvo vai ficar desconfortável numa igreja de discípulo, porque aqui não para, meu irmão. Aqui não para, meu irmão. Tem sempre alguma coisa nova acontecendo, um movimento acontecendo. Quando você pensa que vai respirar, agora a gente vai descansar. Ah, não, daqui a pouco vem a outra conferência, daqui a pouco vem outro. Por quê? Porque Nova Iguaçu tem 1 milhão de habitantes. E menos de 30% dessa cidade é salva. E Deus nos chamou para sacudir o inferno. E Deus nos chamou. E quando o discípulo quer descansar e diz: Senhor, a casa está cheia, mas ainda tem alguns lugares. Talvez na esperança de dizer: então senta. Você nunca leu o texto? Vai lá em Lucas 14. O Senhor não para até que todos cheguem. O Senhor diz: ah, tem lugar ainda? Então volta para a missão. Volta! Volta, não para não! Volta, porque enquanto tiver lugar, enquanto tiver um pecador nessa cidade, a gente não tem direito de parar. Enquanto tiver um ponto de prostituição, enquanto tiver uma boca de fumo, enquanto a venda de drogas não der um superávit nessa cidade, que chegue um tempo onde as bocas de fumo declarem falência por falta de consumo. Eu não sei, mas eu estou trabalhando para isso, meu irmão. Eu estou trabalhando para que Nova Iguaçu seja uma cidade de luz, uma referência da graça de Deus, do poder de Deus.
Eita glória! Erabaxorabacandarabarai. Erabacandarabarabacandarabai. Por último, o texto diz que o texto termina com Adoni-Bezeque dizendo: do mesmo jeito que eu fiz, aconteceu comigo. Um líder tirano, centralizador, que não envia, que não projeta, que não transmite para a próxima geração, vai terminar como Adoni-Bezeque terminou, sendo uma triste memória. Agora, por que esses reis aceitaram a condição de ficar comendo migalha debaixo de uma mesa? Você assiste filmes antigos e vê como é o banquete num palácio. Gente que nasceu para o banquete não pode viver comendo migalha. Gente que nasceu para a grandeza não pode aceitar. Sabe por que eles ficaram? Porque eles acreditaram que a migalha que Adoni-Bezeque dava para eles ainda era uma porção de graça, pois ele deveria estar morto. E aí, para quem acredita que está recebendo muito, até migalha é suficiente. Irmão, é um rei só. Tem 70 reis. É meia rebelião, já acaba com aquilo ali. Mas eles aceitam, porque eles acreditam. Talvez o nosso trabalho sobre discipulado seja tão penoso, por isso é tão importante uma conferência como essa aqui. Esse mês eu prego em outra conferência, na Vinde, sobre discipulado. Todo ano eu prego em várias conferências sobre discipulado e com paixão. Sabe por que a gente está tendo tanto trabalho? Porque durante muito tempo enfiaram a gente debaixo de uma mesa e disseram para nós: é isso aqui, é migalha, é isso aqui. Mas aqui estão aqueles que decidiram sair debaixo da mesa, olhar para fora e dizer: Adoni-Bezeque, que me desculpe, mas tem mais. Tem mais. Eu vim aqui com essa palavra no coração. Tudo aquilo que limita você, que para você, que coloca você debaixo do jugo de um homem, de uma instituição, de uma ditadura gospel, não é discipulado, não é o evangelho. Vamos olhar para Jesus, que disse: olha para as obras que eu faço, vocês vão fazer as mesmas obras. Não! Vocês vão fazer obras maiores. Jesus não tem problema em declarar que os seus discípulos vão mais longe do que ele. Se Adoni-Bezeque coloca uma mesa em cima, Jesus tira a tampa e diz para os seus discípulos: podem ir, podem romper. Amanhã eu prego sobre Lucas 10, a bênção do envio. Discipulado saudável não é quantas pessoas você trouxe para perto de você, mas é quantas pessoas você enviou para longe de você. Discipulador saudável se torna inútil. Discipulador saudável vai ver o discípulo romper e vai celebrar. Discipulador saudável vai viver a experiência da escrava de Naamã, que vê o seu patrão ser curado pela informação que ela dá. E não há nenhum texto dizendo que Naamã volta para a Síria e dá carta de alforria para aquela moça. Não há nenhum texto que ela ganhe uma recompensa em ouro. Ele dá recompensa até para o Geazi, que não merece. Mas o texto não fala nada sobre a menina escrava. Porque ela é um protótipo do nosso propósito. Nosso propósito não é sobre recompensas. Nossa recompensa é estar varrendo a casa num dia seguinte e ver o leproso sendo curado. E ver o leproso curado, e eu continuo onde estou. Não tem problema, porque o meu reino não é aqui. A minha recompensa não é aqui. Discipulado não é para, ai meu Deus,
Discipulado não é para nos fazer célebres, famosos e grandes diante dos homens. Discipulado é para te fazer ouvir o teu pai dizer: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Oh, glória! Vamos colocar de pé.